Não podes mexer, que a câmara já está acertada. Não, agora ainda pode, ainda não mexer. Estava a pensar se estávamos muito longe de nós, que agora que estava a ver, não estamos longe. Não, estou ok. Na imagem, estamos ok? Olá, malta, sejam bem-vindos a um novo episódio do Oh My God, Vou Casar. Hoje convidámos a Lourdes e a Emanuela, que são celebrantes de casamento, foram os meus celebrantes do meu casamento e do Miguel, e como temos uma experiência bastante positiva, achámos que eram as pessoas ideais para falar sobre esta parte. E então, apresento-vos, o projeto deles chama-se Histórias de Amor, sem H, só com E, ok? No Instagram tem histórias.deamor, se os quiserem seguir e verem o que eles fazem. E no Instagram também podem ver que as pessoas todas que os contratam, os casais, revelam que eles são mágicos, únicos, inesquecíveis, românticos, emocionais, e tal como eu também, eu estive a ver os testemunhos, e tal como eu também considero que foram connosco. No nosso caso, foi uma história muito caricata, foi assim à última da hora, digamos assim, mas assim que eu falei com o Emanuel, que foi a primeira pessoa com quem tive contacto, nós sentimos logo que eram as pessoas certas e não há dinheiro que pague a cerimónia que nós tivemos e depois vocês vão conhecê-los um bocadinho melhor e vão ficar a perceber. Por isso, sejam bem-vindos. Obrigada. Olá a todos também que nos seguem. Bem, com esta apresentação tão generosa. Sim, obrigada por esses elogios. Tudo bastante sincero. Gostava que vocês se apresentassem também, que começassem a dizer como é que começou este projeto, porque eu conheço, mas talvez lá em casa os nossos ouvintes não conheçam, e gostava que vocês falassem um bocadinho de vocês. Claro que sim. Então nós somos a Lourdes e o Emanuel, somos celebrantes efetivamente, e esse momento de celebração começou um bocadinho no momento em que também tu nos contactaste na altura. Começou na nossa caminhada para o casamento. Sim, estávamos a preparar a nossa cerimónia, gostávamos que essa fosse inspirada em nós, no nosso trajeto, na nossa história, na nossa relação. E então estávamos a pensar de que forma é que podíamos dar esse toque mágico à cerimónia. Fomos criando momentos inspirados para que as pessoas nos sentissem em tudo o que estava a acontecer. Não gostávamos muito daquela pré-formatação, o standard que já existia. Nós queríamos que as pessoas sentissem que era realmente nosso aquele momento e que nós também o vivêssemos assim. Sim. E pronto, depois de passar o nosso casamento, ficamos a marinar naquela bolha, não é? Como também de certeza que tu e o Miguel ficaram. Sim, fica-se naquela bolha de amor e de emoções do dia. E ficamos a pensar de que forma poderíamos usar a nossa componente também criativa e a nossa forma de escrever e contar histórias para poder levar a outros casais e poder também tornar o dia de outros casais especial e diferente. E aí também teve um bocadinho um apontamento que era antes, nos momentos anteriores, nós, sem saber, já éramos um bocadinho celebrantes nas cerimónias dos amigos, dos familiares mais próximos. Fazíamos também já aqui algumas dinâmicas que queríamos muito que fossem a falar sobre eles, sobre o casal que eram. E, portanto, trazíamos isso já para as cerimónias ou para o momento da festa. Já costumávamos fazer isso de uma forma muito espontânea. E depois começamos a pensar, por que não tornar isto um pouco mais sério, chamemos-lhe assim. Ser celebrantes é o nosso part-time, porque nós temos outras profissões de base. Eu sou enfermeira no IPO, na área de Oncologia, no IPO do Porto. E o Emanuel é jornalista também na RTP, na secção do Porto. E, portanto, este é o nosso hobby, é a nossa forma também de comunicarmos e de vivermos um bocadinho o nosso dia-a-dia e também levarmos um bocadinho do que somos nas nossas profissões de base para esta forma de contar história. Aproveitamos muito aquilo que também o nosso dia-a-dia nas outras profissões tem para trazermos para aqui, quer eu a nível de reportagem e de construção de ritmo, mesmo de cerimónia também, porque privilegiamos isso. A cerimónia é um momento que tem que ser especial, mas tem que ser também com interatividade para quem está lá, para quem é escolhido para estar, que faça sentido ao casal, mas que também seja um momento prazeroso. A frase que mais gostamos de ouvir no final é: nem demos pelo tempo passar. Isso é aquela frase que gostamos mesmo muito de ouvir e que nos sabe bem, porque também significa que foi um bom momento para as pessoas, que se divertiram ou que estiveram muito, muito envolvidas naquele momento. Mas sem perder o que estavas a dizer, trazemos quer de um lado de jornalismo, digamos assim, do contar histórias de uma outra forma,
mas também trazemos um lado muito humano que a enfermagem e a componente oncológica também trazem. Há uma sensibilidade e uma humanização que nós também gostamos de ter naquele momento e que é importante ter naquele momento, e isso também traz muito da... Porque também há detalhes das histórias dos casais que são mais sensíveis e que é preciso também ter algum cuidado da forma como os tratamos e como contamos ou não, mas que é importante também conhecermos para conhecer os casais um bocadinho mais a fundo. Bom, em resumo, nós começamos um bocadinho fomos chamados, a sensação é que fomos chamados a envolver-nos nas celebrações. Na altura não havia muitos celebrantes, hoje já há alguns celebrantes em Portugal, felizmente, já há alguns colegas em Portugal. Na altura não havia assim muito, a oferta não era assim tanta. E nós fomos só procurar beber daquilo que era a experiência no Brasil, onde já as cerimónias simbólicas estão muito enraizadas, e fomos fazer formação aí para darmos corpo a este projeto e arrancamos assim. Depois aproveitamos ali a pandemia para fazer com que isso se concretizasse. Sim, e o que eu acho, e dando aqui um bocadinho da minha experiência, eu e o Miguel somos católicos não praticantes, mas sentimos, e porque também estamos na área, acabamos por fazer muitos casamentos, que a parte da religião, ou seja, de irmos à igreja, não fazia muito sentido no nosso caso. Nós queríamos envolver as pessoas, não queríamos que as pessoas tivessem aquele momento de seca, da missa, e que o padre nos dissesse aquilo que diz a qualquer outro casal, que as nossas palavras fossem iguais a qualquer outro casal, que houvesse regras, porque existem as regras na igreja. Mas ao mesmo tempo eu não queria perder um bocadinho dessa parte católica, e quando falei com vocês foi incrível como vocês conseguiram conjugar, e nós tivemos um coro católico, não é? Com músicas católicas, e conseguimos conjugar tudo tão bem que lá está, nós nem demos pelo tempo passar, e o que as pessoas mais nos falam até hoje é, incrivelmente, é sempre da cerimónia, é sempre sobre o quanto envolvente foi, o quanto as pessoas se sentiram todas, as nossas pessoas sentiram-se todas parte da cerimónia. Não era uma cerimónia sobre a Inês e o Miguel, mas sobre a Inês e o Miguel e as pessoas da Inês e o Miguel. E acho que é profundamente felizes, na verdade. Sim, mas é verdade, é completamente isso, e acho que podem mesmo considerar isso como certo, porque realmente é o que toda a gente nos diz. Claro. Mas, como vocês estavam a dizer, e muito bem, até há uns tempos atrás não só ouvia falar muito de celebrantes, e depois também há aquela questão familiar, porque há pessoas, a família gosta de que seja religioso ou não, pronto, mas a maior parte às vezes tem aquela tradição de irmos à igreja e de fazermos o casamento religioso. Mas eu gostava que vocês explicassem na prática, para quem não sabe, porque nós, sendo fotógrafos, e quando falamos com os noivos, há muita gente que realmente não sabe o que é ser celebrante, porque depois confundem com a questão da parte da conservatória, de ir a conservadora ao local. Ou confundem com a organização, porque acham que nós estamos a fazer a decoração ou a organização de espaço. Somos wedding planners. Eu acabo por ser um bocado dos noivos, sinceramente, sinto um bocado isso. Com gosto, porque eu faço isso um bocado sem querer. E é por isso que esta rubrica existe também, mas gostava que vocês explicassem na prática real e legalmente, digamos assim, o que é ser celebrantes de casamento. Certo. Antes de mais, deixem-me dar-vos os parabéns por incluírem os celebrantes aqui, efetivamente, neste podcast e neste espaço, porque realmente esse espaço de haver a importância para as cerimónias é algo que nós gostamos também de conquistar, e acho que é importante, e para nós, claro, somos suspeitos a falar, mas é importante essa importância dada à cerimónia, porque, como costumamos dizer, a cerimónia é aquele momento em que revela a todos os convidados, primeiro, não é, o porquê daquele ser um dia de festa. Começa ali, naquele momento, a explicação do porquê que hoje é um dia para festejar e para celebrar. É por causa desta história, é o momento da cerimónia que conta e que faz ali o pontapé de saída para o dia, para ser esse dia cheio de festa. Vamos até dizer que a cerimónia é o termómetro do dia, portanto a cerimónia começa a aumentar a temperatura do termómetro e depois é festa sempre a bombar. Sim, mas então respondendo um bocadinho ao que tu estavas a pedir, a cerimónia, há efetivamente a cerimónia civil, não é? A parte da cerimónia religiosa que toda a gente conhecerá. Na cerimónia civil, legalmente, em Portugal, apenas um conservador pode efetivamente fazer
à luz da lei, um casamento, celebrar um casamento. E, portanto, de uma forma oficial tem que ser um conservador, seja numa conservatória ou seja um conservador a ir a um espaço, uma quinta, por exemplo. Mas aquilo que nós fazemos não é, portanto, é totalmente distinto disso. O que acontece é nós não celebramos casamentos de uma forma oficial, tem sempre que estar um conservador, isto é importante que fique claro, não é? Portanto, para se tornarem legalmente casados não é um celebrante que o faz, mas o que fazemos é criamos um momento de celebração sobre a história do casal, criando muitas vezes dinâmicas ou não, mas envolvendo pessoas ou não daquilo, e se calhar já falaremos isso mais à frente. Sim. Mas o que fazemos é tornar um momento explicativo daquilo que é a vivência do casal, as marcas que têm a relação e o contexto desse mesmo trajeto que leva a quererem os dois afirmar ali perante todas as pessoas que querem casar e que querem viver uma nova etapa juntos, não é? Tal como tu e o Miguel fizeram. Apresentamos várias alternativas aos casais que nos procuram para essa questão de oficialização, que é podemos ter efetivamente o conservador também na quinta e ele entrar antes ou depois da cerimónia simbólica, ou então estar na quinta num sítio mais recatado e estar apenas na presença do casal e depois realiza-se a cerimónia simbólica, ou seja, os convidados só assistem à cerimónia simbólica e a parte do registro acontece mais privada. Pela diferença, sim, pela diferença também. Pela diferença também de linguagens que há entre a parte da conservatória e a parte da cerimónia simbólica. O 90, Rui Miguel Fernandes, aceita o 90. Sim, faz parte, não há nenhum julgamento nisto, faz parte, os conservadores têm que ler um contrato porque efetivamente a linguagem é jurídica, é contratual, porque é aquilo que faz parte do processo de casamento, efetivamente. Nós acabamos por fazer isso antes. Sim, a opção que a maioria dos casais escolhe é efetivamente no dia antes ou até às vezes depois no dia da cerimónia simbólica, ir à conservatória e fazer essa efetivação. Enquanto lá está na cerimónia religiosa, o padre acaba por em simultâneo validar perante a lei, não é? Aquele casamento. Aqui é preciso as duas componentes, porque nós não temos, como o Emanuel explicou, essa parte legal. Com a igreja para que o padre, portanto o sacerdote naquele momento possa confirmar e possa ser ele também o conservador, digamos assim, mas é a única figura que se equipara a um conservador em Portugal. Sim. E portanto essa é a opção normalmente mais escolhida pelos casais, é ir no dia anterior. Depois também depende um bocadinho das licenças para o trabalho, como é que funciona por essa contabilização dos dias, mas essa é a opção mais procurada. Como nós não tínhamos propriamente esse problema, que não fizemos logo a mel seguida, acabámos por escolher o dia 21 de setembro, que era para ser 21, mas na verdade nunca vamos comemorar, digamos assim, o 21 de setembro, será sempre o 21 de outubro, mas fizemos esse processo todo, portanto, em todos os processos, seja religioso, seja o conservador, que tem que sempre existir, há sempre aquele pagamento da conservatória de efetivar o casamento, essa parte está sempre, só que lá está, quando é religioso, vocês acabam o processo na igreja, e quando é com os celebrantes, é um processo à parte que, como eles já disseram muito bem, podem fazê-lo ou no dia, ou antes ou depois. É isso mesmo, exatamente. Só tem tudo a ver com o casal e com aquilo que o casal também pretenda, não é? Porque depois dependem disto, se a licença começa no dia anterior ou não, se deem muita simbologia ao dia e à data, e portanto é importante que fique registado também para a lei que é naquele dia, depende muito do casal, não é? Exatamente. Depois, ou seja, quando vos procuram e efetivamente decidem começar o processo, como é que vocês começam? Combinam uma reunião? Qual é que é esse processo inicial até antes de vos contratarem propriamente? Quando nos procuram, até para pedir um orçamento, nós costumamos sugerir uma reunião sem compromisso para nos conhecermos, porque acreditamos mesmo que ter empatia com o casal e o casal connosco, não é? Com o celebrante, é muito importante para que no dia as coisas também fluam. E, portanto, quando há essa procura, o que nós sugerimos é essa reunião sem compromisso. Quando depois o casal decide avançar connosco, nós marcamos mais uma reunião, criamos um grupo no WhatsApp, para a saga de grupos no WhatsApp, para irmos conversando de uma forma mais leve e tranquila e para partilhar ideias e para
não é sermos wedding planners, mas para ajudarmos com alguma coisa que possam precisar, algum contacto, até um contacto de uma wedding planner, o que precisarem. Nós partilhamos também de forma tranquila e depois acabamos por enviar uma entrevista que nós chamamos de viagem no tempo. É uma entrevista que é feita de forma escrita para que possam começar a responder quando se sentirem preparados, quando se sentirem inspirados para falar da história, e é de forma individual, para termos também as duas perspectivas, para conhecermos um bocadinho de cada um, da viagem individual de cada um e depois enquanto casal. Esse é o momento em que nós começamos o processo, ou seja, a partir do momento... Claro que houve uma formalização no momento da primeira reunião em que há um contrato, portanto para ter uma segurança, toda essa burocracia, digamos assim, mas a partir do momento em que iniciamos o processo, fazemos-lo desta forma, com esta viagem no tempo, para que nós, como gostamos de dizer aos casais, e acho que também vos dissemos na altura, para nos tornarmos um bocadinho amigos, não é? Portanto, aqueles amigos que sabem alguns pormenores, enfim, não seremos amigos, ou poderemos até tornar-nos, mas a questão é ficarmos a saber pormenores da história para podermos começar a trabalhar sobre ela. Sim, a verdade é que quando vocês celebraram o casamento, houve pessoas a achar que efetivamente vocês faziam parte do casamento, porque eles ficaram, como é que eles sabem isso tudo? E o mais engraçado nessa parte da entrevista é que nem eu nem o Miguel, até ao casamento, lemos a entrevista um do outro. E depois, boa, fizeram bem o trabalho. Fizemos tudo certinho. Mas mais tarde, nós quisemos... Tiveram curiosidade em saber. Ver, e foi super giro como é que nós falávamos um do outro de forma tão igual, digamos assim, e partilhar... E às vezes são coisas que nós no dia-a-dia nem dizemos, acabamos por, com a rotina da vida, de não celebrar diariamente o nosso amor, digamos assim. E acho que quando nós lemos aquela entrevista, às vezes, isto é uma dica, quando estejam zangados ou se chateiem, leiam a entrevista, porque acaba por ser quase uma terapia de casal. Porque acho que é mesmo giro e importante essa parte que vocês fazem, porque vos envolve mesmo no nosso casamento. E isso nós também achamos que é importante, a parte dessa viagem no tempo, não é? Claro que é para nós nos conhecermos, mas muitas vezes também faz parte disso que estás a dizer, que é os casais também fazem um caminho até ao dia. E este caminho é às vezes um bocadinho espontâneo por isso, porque nós pedimos uma entrevista, mas nessa entrevista fazem essa viagem e muitas vezes vão a lugares ou a espaços onde já estiveram na relação e que se calhar já não revisitavam há algum tempo, e é importante para aquela construção também. Isso tem uma parte muito mais emotiva e muito mais do casal e íntima, efetivamente, mas acaba por ser importante, e temos muitos casais que nos dizem isso, que é, não foi só o dia, foi como chegar até aqui e o que nós também caminhamos. Sentem que chegam ao dia também com um sim mais seguro e mais forte, porque fizeram essa viagem e porque puderam E nada mérito nosso, tem tudo a ver com o casal, claro, com aquilo que eles percorrem. Nós só promovemos essa viagem, digamos assim, que depois também serve para nós bebermos. E aí é a explicação para nós poderes, a partir desse momento, lemos a entrevista e normalmente aqui, contando um bocado dos bastidores, lemos também nós individualmente. Para podermos ter aqui, quer eu uma perspectiva, quer ela outra perspectiva, e às vezes... E partilhamos, este tem, a Inês, por exemplo, tem este traço, o Miguel tem este, sim, eles fundem-se aqui, ou dispersam neste ponto, também sentiste, sim, e acabamos por fazer essa troca e de voltar a ler algumas respostas também, para depois podermos trabalhar mais. Como sugestões a partir do momento em que a seguir fazemos um novo encontro com o casal. Se calhar convosco aconteceu um bocadinho mais rápido porque foi em tempo mais recorde, não é? Sim. Mas normalmente acontece nós depois fazermos um encontro para podermos propor algo que os dois também tínhamos encontrado para ser um guia da cerimónia, não é? Portanto, para haver ali uma dinâmica, algum momento que faça simbolismo do dia para ser guardado para a vida da nova etapa do casal. Sim. E isso também é engraçado porque às vezes nesta perspectiva dos dois encontramos pormenores. Agora já encontramos o mesmo pormenor os dois e dizemos, se calhar podemos ir por aí, não achas? E depois começa a surgir e começa todo o processo criativo. Ou então também esse pormenor é mais de um e não tanto dos dois, se calhar este é mais dos dois, pronto, e acabamos de fazer essa chuva de ideias. Sim, ainda bem que vocês falam em pressa e na pressa com que o contratei, porque também é importante darmos este feedback. Para preparar isto tudo, temos que ter tempo. Vocês aconselham algum tempo específico antes do casamento ou costumam dar?
claro que isto é redundante porque pode acontecer como eu, terem a sorte, foi mesmo sorte, de encontrarem à última da hora. Também tinha a Lourdes gravidíssima, que provavelmente não iria fazer nenhum casamento, mas depois lá consigo. Foi essa a gestão. Mas 2-3 dias depois do teu contacto, tivemos um outro contacto para o mesmo dia. Sim. Portanto, foi mesmo assim. Foi mesmo assim. Portanto, qual é um tempo seguro para começarem a falar com vocês e tentar. Sim, claro que a resposta mais fácil a isso é assim que decidam a data é o melhor para garantir tudo, não é? Às vezes, se for muito tempo, damos um timing, mas nós costumamos. Não há um tempo certo, não é? Mas se pelo menos se estamos a falar de gerir isto com calma, com encontros, depois depende também de fisicamente onde estamos, porque lá está o nosso encontro após o formalizar, gostamos que seja pessoalmente, porque independentemente de online fazer sentido, estar fisicamente é sempre muito diferente e é importante. Até porque, como sabes, estamos os 4 num espaço muito próximo e muito a viver um momento muito intenso convosco, portanto convém que tenhamos aqui algum à vontade também, e por isso damos muito valor a isso. E nesse momento em que nós vamos para esse encontro, eu perdi-me no que queríamos chegar. No tempo de antecedência. Para podermos percorrer todas estas fases é importante que tenhamos tempo, efetivamente. E também para responderem com calma, lá está, a viagem no tempo ainda é relativamente composta a entrevista, para não dizer extensa, então para possam responder com calma, com tempo, para que possamos ficar também a marinar, para apresentar ideias. Se tivermos a referência de 1 ano, pode ser uma boa referência, mas 6 meses é aquele tempo em que eu acho que para percorrermos com tranquilidade nisto tudo. Portanto, o vosso foi mesmo em tempo recorde. Claro que tudo é possível, Claro. E foi possível, vocês responderam, também foram noivos que puderam responder rápido, não é? Portanto, que às vezes também é esta questão de ter ou não, e isto de ser escrito também tem muito a ver com isso, se calhar sentiste isso na pele também, que é, nós gostamos que seja por escrito, porque hoje até estás inspirado a poderes responder àquela questão, mas depois tiveste um imprevisto qualquer e saíste e até foste a pensar naquilo e recordaste de mais alguma coisa que querias acrescentar. Voltaste no dia seguinte e acrescentaste. É mais fácil do que nós termos uma conversa pessoalmente, apesar de sabermos que ganharíamos algumas coisas no contacto e no saber o que é que poderíamos voltar a questionar no que estás a explicar e que até te emocionaste a contar ou não, sabemos que isso podia ganhar, mas também ganhamos com o facto do casal ficar a pensar na temática mas mais de um dia. Mas há pontos em que fazemos isso, Sim, que também. é ao ler as respostas, há dúvidas que nos ficam ou não sabemos se entendemos muito bem aquilo que nos disseram e então individualmente abordamos a perguntar, olha, afinal o que é que está aqui, o que é que não está. Sabemos que estamos a falar de informação muito pessoal, muito íntima, muito especial, digamos assim, e temos consciência que às vezes há informação que o casal nos dá que nós não vamos na cerimónia utilizá-la, mas é importante... Eu escrevi isso para não falar em uma parte. Eu acho que o Miguel também. Mas acho que é importante às vezes nós sabermos de algumas coisas e totalmente de forma confidencial, às vezes até questões familiares, enfim, há algumas questões que existam e que nós possamos saber, não para utilizar, mas para no momento também saber gerir algumas dessas coisas, ou até no que não falar, no que dizer ou não dizer. Às vezes isto é importante e portanto fazemos esse jogo também muitas vezes. Às vezes há questões familiares que deixam o casal inquieto e desconfortável no dia porque alguma coisa pode não correr tão bem. E nós sabermos isso também nos permite durante a cerimónia podermos gerir isso, tranquilizar, perceber porque é que alguma coisa está a acontecer daquela maneira e pronto, e isso também é importante. No meu caso, eu estava a dizer que foi em tempo recorde e foi efetivamente em tempo recorde, mas por exemplo eu senti que como nós depois quisemos inserir pessoas, e depois também vos vou pedir para falar um bocadinho sobre isso, a falarem sobre nós, ou enquanto pessoa, enquanto casal, e escrevemos votos um para o outro, essa parte de gerir o tempo que as pessoas tinham, eu lembro-me que foi eu sempre a chatear, vocês têm que escrever, porque já faltava muito pouco, portanto eu acho que quanto mais antecedência melhor, porque essa parte, por exemplo, no final já me estressou um bocadinho a mim enquanto noiva, porque nós noivas estressamos todas, eu dizia que não ia estressar, mas e acaba por ser muito mais fácil gerirmos tudo com o tempo, acho que é um bocadinho por aí. E eu falei de pessoas e gostava que vocês falassem também um bocadinho como é que
as variadas opções, ou se quiserem falar mais particularmente de algumas, de podermos personalizar as nossas cerimónias. Nós somos entrevistados rebeldes, não é? Porque gostamos imenso de falar e de repente já estamos a... Não, para mim está ótimo de falar. Para eles é que não. Nós, a partir desse momento em que temos a entrevista, portanto a informação recolhida, e que fazemos também esta conversa nossa, tentarmos encontrar uma linha, sugerimos um alinhamento e é a forma mais de organizarmos a cerimónia com o próprio casal e garantirmos que o casal tem também definido o que pretende naquele dia. Definimos um alinhamento onde sugerimos muitas coisas, onde podemos sugerir para incluir várias coisas, entre elas essa que estavas a dizer sobre as intervenções, não é? Intervenções de pessoas, de amigos, de familiares próximos, de alguém que diga muito a um ou ao outro, ou que de repente também já diga muito aos dois. Depende muito dos casais e daquilo que é a dinâmica da história. Claro que não podemos incluir sempre muitas intervenções, porque isso alongaria, estamos sempre a falar de prolongar e depois isso também não traria outros entraves e outros desafios, mas sugerimos sempre ali no máximo 2, 3 intervenções, se for mesmo muito pretendido pelo casal. É assim a média que nós costumamos dar como exemplo. E temos intervenções que ficam... É que os momentos pode ser uma intervenção, só algo acessório, não é? Às vezes quando o casal desafia um amigo ou um familiar para fazer uma intervenção, há sempre aquele medo porque vou fazer um discurso, como é que eu faço, como é que eu estruturo, e nós gostamos também de falar com os intervenientes que o casal escolhe para tirar essa parte do formalismo. Não é nada formal, é como se tivessem uma conversa com eles não são formais, portanto é uma cena leve e nós uma forma tranquila. Essa ponte, ou seja, nós também podermos não só dar algumas dicas para que as pessoas possam também se sentir mais à vontade, sim, mas para desconstruir essa ideia de que aquilo é um momento muito formal e que vão de repente fazer uma palestra quase. Não, vão fazer... vão falar para os amigos. Uma partilha, sim. Exatamente, vão num momento especial, como se calhar já escreveram bilhetes noutros momentos, ou já mandaram uma mensagem muito especial noutros momentos, ou enfim, e aquele é um momento em que se calhar tem que ter só um bocadinho mais de composição, o texto, e nós também gostamos de o rever antes, não só para ajudar a pessoa, mas para nós, no nosso texto, não incluirmos informações que lá estejam, para não ser redundante no fim a cerimónia, e portanto nós utilizarmos só informações que não estejam lá, e por isso sugerimos sempre esse um momento que se torna muitas vezes especial, porque há sentimentos que vêm ao de cima com aquela determinada pessoa, há coisas que elas dizem que, se forem pessoas ligadas mais à infância, que não vai só dizer ao casal, vai dizer de repente a um lado grupo familiar todo, ou um grupo de amigos, e que vai trazer para aquele momento todos aqueles sentimentos desses momentos, ou dessa altura, e torna aquilo muito mais especial ainda. Isso é sem dúvida, a Inês está ali, está a recordar. Isso aconteceu, nós escolhemos as pessoas, e eu ia para dizer que realmente para nós foi um momento bastante emocional, não só porque as pessoas comigo, acho que eram padrinhos e acabaram por se tornar também meus amigos, dos melhores amigos que nós temos, e a Mariana também, como minha prima, madrinha e amiga, e eu ia para dizer que esse momento foi bastante emocionante, mas eu sinceramente nem sei o que é que nem foi emocionante na cerimónia. Portanto, acho que isso complementou muito, e tivemos um momento da carta dos meus avós, portanto nós fomos o tal. Era isso que ia falar também, de que era um toque de personalização, era algo que desde a primeira conversa que tiveste com o Emanuel, que era algo que tu querias muito, e portanto isso ficou também a marinar na forma como poderíamos construir. Eu tive medo que os meus avós não se apercebessem do que é que eu estava a dizer, porque eu demorei nem sei quanto tempo a encontrar essa carta. Isto para explicar. Mas tens que explicar, foi um momento muito, muito especial. Vou explicar. Eu queria muito introduzir. Os meus avós casaram no mesmo dia, só que em anos diferentes, como é óbvio, eles faziam 62 anos de casar, e eu queria muito introduzir um momento deles na nossa cerimónia, uma vez que coincidiu casarmos no mesmo dia. E uma das ideias que eu tive foi procurar o meu avô era muito criativo e romântico, agora não, mas na altura era. E escrevia muitas vezes para a minha avó, e na altura eu sempre tive essa ideia na minha cabeça de procurar uma das cartas que o meu avô escrevesse à minha avó e lê-la no dia do casamento, e eles trocarem também as alianças que usam até hoje. Nunca tiraram, porque eu achei que sim, mas eu achava mesmo que eu nunca disse nada ao meu avô. Na altura perguntei-lhe: avô, sabes onde é que guardaste as cartas? E sim, mas ele já não se lembrava, tivemos que andar lá à procura.
juntamente com a minha mãe e com a minha tia. E acreditem, foi mesmo um momento especial este. Pois foi mesmo foi, muito especial. Foi mesmo, porque eu de repente olho para a reação do meu avô e percebo que ele estava a perceber completamente o que ele estava a dizer. E muito emocionado. E na altura eu acho que partilhei isso com vocês. Eu tenho medo que o meu avô não entenda. Vamos pôr na mesma. E lembro-me que, não sei se foi o Manuel, se foste tu, Lourdes, vocês disseram: não te preocupes, nós vamos assegurar que ele vai entender. Claro. E realmente ele entendeu, e a minha avó também. Foi mesmo um momento importante que vocês conseguiram incluir muito bem, que não nos afastou, ou seja, não tirou o foco de nada, simplesmente foi mais um momento. Para além de que tinha uma música com uma letra personalizada, escrita por ti, para também homenagear os teus avós. Foi muito bonito. Ainda por cima foi um momento em que decidimos convosco, não é? E nós também achámos que fazia sentido ser o arranque da cerimónia, porque é o legado que vocês, que no fundo tu trazes histórico, mas que também trazes como inspiração para no fundo arrancar para o casamento. E usamos isso também na vossa cerimónia, porque achávamos que fazia muito sentido, e foi mesmo especial, porque o teu avô, assim que começaste a ler a carta, começou a ficar com lágrimas nos olhos. Sim, foi assim mesmo, uma coisa muito intensa. Isso para mim foi dos momentos mais emocionantes da cerimónia. Toda a cerimónia foi, mas lá está, eu queria mesmo que os meus avós, e já são, como vocês viram, querias homenageá-los também. Exatamente, eu queria homenageá-los. E dentro deste nosso alinhamento que estávamos a dizer, é muito isso, é o que é que o casal tem de importante para o dia, ou que faz muito gosto que aconteça no dia, e portanto o que é que vamos incluir neste roteiro. Gostamos de chamar-lhe alinhamento, mas é só uma forma, não é? Portanto, no roteiro do dia, o que é importante para o casal acontecer. E o que é que nós podemos sugerir para que acrescentem ao dia e acrescentem no momento, não é? Portanto, seja através de intervenções, nós também sugerimos quase sempre os votos, porque é um momento muito... Às vezes há casais que se sentem muito tímidos e muito constrangidos, porque de repente vão falar em público, e nós tentamos desconstruir isso também, ajudar a que haja ali uma desconstrução também para o momento não ser, uma vez mais, com esse peso e essa formalidade que parece ter. Porque é falar olhos nos olhos ou falar um para o outro, seja para os dois, seja para quem está a ouvir, há uma envolvência muito, muito Mas grande. Mesmo com a partilha dos votos também adaptamos ao casal, não é? Porque há casais que não conseguem expor em público aquilo que querem dizer um ao outro, não é? E o que estão a sentir, e portanto podem escrever na mesma os votos, lê-los no momento da cerimónia, mas ler cada um para si, em silêncio, essa partilha. Portanto, não serem em oral, tocarem uma música, isso também será um momento especial, mas ser cada um deles a ler o do outro. Ou então escreverem, e até nós falarmos que eles efetivamente escreveram votos um para o outro, e eles trocam em algum outro momento, quando fazem uma sessão na quinta, depois, e trocam esses votos, ou então daqui a 5 anos leem e partilham esses votos. Selamos naquele momento fechar os votos que eles têm ali para dizer um ao outro, e eles determinam, normalmente uns 5, 10 anos, determinam um tempo para poderem voltar a abrir, no fundo para ficarem ali também eternizados. Ou então aqueles casais que até gostavam de fazer, mas não querem partilhar tudo, sugerimos também ali uns mini votos, digamos assim, para ser uma transição, a ver alguma coisa, mas também não serem nada. Tentamos sempre adaptar àquilo que é aquilo que o casal se sentir confortável também. Sim, no meu caso o Miguel fez uma página assim e eu fiz aí 4 folhas, é habitual. E isso é uma coisa que nós gostamos de equilibrar normalmente, mas aqui foi logo... Não, mas foi logo dito por vocês, não é? Eu vou mostrar os votos do Miguel e os meus votos. Era todo um caderno. Mas nós queríamos que se equilibrassem um pouco, mas eles disseram que era muito natural que a Inês se alongasse muito, fizesse parte. E vocês, pois não estavam presentes, mas faz tão parte da nossa história que durante o almoço a minha irmã tinha um discurso preparado também de família, pronto, para ler para nós, e para brincar comigo, para gozar comigo, abro todo um rolo. Essa era a tua ideia para os votos e estava preparado. Sim. Mas a tua irmã, antes da cerimónia, disse assim: quando for os votos. Vamos cometer uma inconfidência. Quando for os votos, não deem o rolo à Inês, porque eu tenho o mesmo pensado para a festa. Portanto, esqueçam. Mas a Inês quer. Esqueçam, então nem. Isto é importante dizer, que era ela que queria trazer-nos isso e ela não trouxe de propósito, não era ela que queria trazer-nos essa... Ela na noite anterior, ela dormiu comigo no hotel e dizia assim, olha, mas tu vais fazer, porque eu já não sei, eu devo ter partilhado essa ideia,
e disse-lhe, pois, porque era ela que ia trazer. E ela, olha, mas isso vai ficar tão mal no meio da cerimónia, as pessoas não vão perceber todas, nem toda a gente. Ela estava lá. E até depois chegar esse momento, foi porque ela efetivamente mostrou-me o rolo que tinha preparado. E supostamente estava preparado e eu estava ok, mas depois ela começou a ver aquilo e eu fiquei a pensar, será que vai mesmo ficar mal? Mas afinal é verdadeiramente sim. Portanto, isto dos nossos votos serem diferentes já é uma coisa perfeitamente normal. Portanto, retomando só aqui, se calhar, só para fazermos um resumo para quem está a ouvir aquilo que é normalmente a composição, seja testemunhos, sejam os votos, sejam as entradas, que também são momentos que constam desse alinhamento para que seja organizado. É um momento, não é nada estanque, mas é para termos como sabes, não é? Portanto, uma organização que esteja em consonância com aquilo que são as vossas intenções enquanto casal e aquilo que nós teremos que escrever para poder a nossa história, não só falar sobre aquilo que é, melhor, o nosso texto, falar não só sobre a vossa história, mas levar-nos até aquilo que são os momentos que vão acontecer. Estavas a dizer, por exemplo, dos teus avós, nós não começamos a cerimónia de uma forma a falar sobre a vossa história diretamente, logo, mas indiretamente estávamos a falar sobre vocês e sobre aquilo que traziam de história também das vossas famílias e das vossas raízes, para chegarmos ao momento dos vossos avós. E foi, ou seja, não é preciso termos este desencadeamento para nós também sabermos o que vamos escrever para fazer sentido e fluir. Aquilo que gostamos é que as coisas não entrem, portanto, muito, perdoem-me a expressão, a martelo, mas que fluam e que vão acontecendo e que depois também fazemos a partilha desse alinhamento com o resto do staff envolvido na cerimónia, os fotógrafos, os videógrafos, o coro, para que possam estar a par do que vai acontecer e possam também captar os melhores momentos, possam a música entrar no momento certo, acompanhar no momento certo, para normalmente que tudo com a música fazemos isso de forma antes, tranquila. Com fotógrafos e videógrafos no dia, às vezes, que também é mesmo só se tiver o wedding planner, também com o wedding planner. Gostamos de fazer essa ponte para mais uma vez as coisas fluírem e podemos estar todos a falar na mesma linguagem. Neste alinhamento nós também costumamos sugerir, e há pouco ia dizer um bocadinho isso, mas calhar só explicarmos um pouco, gostamos sempre de incluir uma dinâmica, alguma coisa. Se calhar as pessoas que procuram estão mais habituadas a falar em rituais, sim, são rituais simbólicos. Há rituais que já são padronizados e que existem tradicionalmente, que nós também às vezes fazemos alguns, mas nós não gostamos de, à partida, numa primeira conversa, por exemplo, quando nos perguntam, vocês fazem rituais? Nós não gostamos de dizer que sim nem que não, porque qual é o ritual que pode fazer sentido naquele casal? Essa é a grande pergunta. Para nós, ou nem precisa de ser um ritual já pré-formatado, pode haver uma dinâmica que nós encontremos na história e que encontramos muitas vezes um pormenor que possa levar a que naquele momento seja símbolo e seja realmente um ritual para aquele casal e podemos concretizar. Se calhar podemos dar-nos um exemplo, um exemplo que seja mais, se calhar mais visual para ser mais fácil. Sim, nós tivemos um casal que na entrevista ela falava mais sobre isso, em que quando preparou uma surpresa para ele, tinha feito um mini origami, um tsuru muito mini, para preparar para colocar numa surpresa. E esse presente estava guardado em casa de uma forma muito especial e muito querida. E ele também mencionava na entrevista que isso tinha sido o presente da relação, digamos assim, quase. Tinha sido muito especial. E aquilo chamou-nos a atenção e pensamos, uau, então se ela prepara estes tsurus, ela também falava de que quando queria surpreender alguém, algum amigo, algum familiar, fazia sempre um tsuru em origami. Portanto, já havia ali não só na história deles, mas também para trás. E depois há um pormenor que eles também incluíram, que estava tão enraizado que eles quiseram levar isso para o convite de casamento deles. Esse pormenor estava também no convite. Exatamente. E então, como foi algo que nos chamou a atenção, nós pensamos, então, por que não contarmos a história deles enquanto construímos um origami, um tsuru em origami durante a cerimónia? Se calhar funcionava, vamos sugerir e vamos perceber. E então, quando nós sugerimos isso para o alinhamento, eles adoraram, claro. Fez logo todo sentido. Sim, fez todo sentido. E foi muito giro, porque enquanto, pronto, em artes... Tem uma componente surpreendente, não é? Que vamos mostrar uma folha em branco, não é? Portanto, quem está a ver não sabe o que vai acontecer e, portanto, também ajuda a envolver, há uma questão visual a acompanhar.
Isso também é a vantagem de também sermos dois. Enquanto um estava a tentar contar a história, o outro estava também a acompanhar com essas dobras, não é? Sim, íamos fazendo dobras. Essas dobras eram comparadas a fases e em momentos também a partes da vida deles. E construímos esse tsuru, e no momento pós troca de alianças e troca de votos, eles finalizaram o tsuru, que foi a finalizar as asas e o bico, e portanto o tsuru ganhou a verdadeira forma. E há uma lenda japonesa que diz que quem fizer 1000 tsurus, todos os seus desejos se vão concretizar, e então eles quiseram começar a trabalhar nesse sentido e fizeram um mini tsuru para cada um dos convidados. Eles usaram também as cores do outono, casaram no outono, prepararam um mini tsuru que nós tínhamos guardados durante a cerimónia, e naquele momento fizemos surgir, demos um tsuru a cada uma das pessoas, e foi mesmo gira a reação, porque quando nós entramos com os tsurus, as pessoas fizeram um tsuru, porque identificaram mesmo que era uma atividade e um miminho que eles partilhavam com as pessoas. E esse tsuru não ficou durante muito tempo com as pessoas, mas foi para eles carregarem as energias e os desejos que tinham para eles e para aquela nova etapa. E depois finalizamos e colocamos numa moldura o tsuru grande que fizemos durante a cerimónia, que simbolizava aquela união, com o mini tsuru de cada um dos convidados e que passou pela mão de cada um dos convidados. E foi este o símbolo da cerimónia, que ficou para marcar aquele momento, e puderam levar guardar, para casa. Não é? Portanto, sim, nós temos. E vocês também sabem disso, não é? Portanto... Sim, era o que eu estava a dizer-vos há bocado. Ainda tenho lá, no meu caso foi cordas, e a moldura está à entrada. E nós, claramente, quando entramos, é das primeiras coisas que vemos, porque está mesmo em frente, e nós não olhamos para aquilo como cordas, mas para as pessoas que lá está, acabaram por carregar um bocadinho da energia delas para nós, e é mesmo bonito termos. E acho que isso é das coisas mais. Não há a cerimónia dos vinhos e de plantar a árvore, não é uma cerimónia geral, mas é ser uma cerimónia, um ritual geral, mas ser alguma coisa adaptada ao casal. Acho que esses que falaste também se podem enquadrar em determinadas histórias. Já tivemos também um casal em que a noiva trabalhava com vinhos, é enóloga, e a cerimónia foi debaixo de uma ramada, e portanto o vinho fazia muito sentido, e portanto é um ritual que já existe. Nós demos um toque mais personalizado também à imagem deles, mas que acabou por fazer sentido, e era nisso que o Emanuel estava há pouco a explicar, que é de nós, ao conhecermos o casal, percebermos o que é que realmente faz sentido e o que é importante de levar-nos para lá, e só aí é que nós sugerimos essa dinâmica para que seja realmente personalizada e à imagem deles. Sim, acho que isso é muito importante, e dá um toque personalizado e especial ao dia. O que é que para vocês é mais gratificante? São muitas coisas. Os convidados elogiarem também o momento, e o que tu estavas a dizer de quando falam do vosso dia, a cerimónia ser o ponto alto, e esse é um feedback que nos chega felizmente de quase todos os casais. E há aquele momento no final em que nós gostamos sempre de fazer esta pergunta, tal como fizemos a vocês, e que quando respondem nos preenche muito, que é: fez-vos sentido o que aconteceu aqui? Ou seja, a vocês casal, não é? Portanto, a vocês que nos procuraram e que nós mergulhamos na vossa história, que quiseram que nós estivéssemos lá. E nós temos um fator surpresa, que é: os casais não têm acesso à história que nós vamos contar, portanto só ouvem no dia, e o que sentem quando nós contamos a história é no momento, é espontâneo, ou seja, não sabem o que é que nós vamos dizer a seguir, não sabem em que momento vão entrar as intervenções, quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, em que momento as coisas vão acontecer. Confiam em nós fazemos essa estrutura e fazemos acontecer. Quer dizer, a estrutura está lá definida com o casal, não é? Portanto, há sempre consonância, não é? A estrutura do quando entram os votos ou não. O que não sabem é, efetivamente, quem é a pessoa que fala ali, ou sabem quem são as pessoas que falam. Mas não está exemplificado quem é. Sim. E isso é muito gratificante, e ver a forma como o casal se entrega ao momento, a forma como olham, quando são também pessoas mais tímidas ou mais emotivas, também quando se emocionam muito, e nós conseguimos ser um ponto de tranquilidade, e isso acontece muitas vezes na troca de votos, de conseguirmos até ao dia criarmos uma ligação
especial com o casal e, portanto, naquele momento o nós tocarmos, o nós olharmos, ser uma forma de os tranquilizar e de os fazer respirar para viver aquele momento. Mas é importante também dizermos que o texto normalmente nós não gostamos que seja cronológico, por exemplo. Ou seja, que siga aquilo que as pessoas já estão à espera, que é se conheceram-se aqui e de repente começaram a namorar assim. Ou seja, nós gostamos que o texto também seja construído de uma forma original, com os pormenores que achamos que fazem sentido logo assim a ser trazidos para poder agarrar, digamos, de alguma forma as pessoas também e fazê-las sentirem-se envolvidas, e depois, obviamente, contando sempre aqueles que são os pormenores importantes, mas contando-os de uma forma que vocês que nos contam, vocês casal, não é? Que nos contrata, que nos contam, sabem melhor, obviamente, do que nós sentimos, viveram e estiveram lá e nós não estivemos sequer. Mas nós gostamos de o dizer de uma forma que não seja aquela que vocês nos contaram, para ser de alguma forma também surpreendidos. Sim, Foi? Pronto. Completamente. e também eu acho que a parte de nós não sabemos, a entrevista um do outro, também há coisas que o Miguel contou, ou a forma como ele descreveu, ou vice-versa, que nós acabamos por ouvir, lá está, como fator surpresa. E vocês estavam a dizer, e muito bem, e eu queria mesmo realçar isto, porque acho que acaba de fazer parte de todos os fornecedores que nós devemos contratar no casamento, que passem muito tempo connosco, como é o vosso caso, ou numa parte tão importante como é o vosso caso, que haja realmente essa ligação. E apesar de nós não termos tido um encontro pessoal, e quando eu olho para as fotografias, é das coisas mais bonitas que eu vejo, é o Miguel chega e dá-vos um abraço como se vos conhecesse há imenso tempo, porque realmente nós sentimos que vocês faziam parte de nós, da nossa cerimónia. E depois a própria emoção, nós já somos emocionais de natureza, mas a emoção também estava em vocês, porque vocês têm um futuro. Tínhamos uma grávida mistura, não é? As hormonas também. Mas nós também vivemos muito. E quando estavas a perguntar o que era o mais gratificante, há outra coisa que nós também gostamos muito de sentir, que é quando saímos os dois, também enquanto casal, preenchidos daquele momento, porque é um momento de celebração da história vossa, efetivamente, do casal que temos connosco, mas nós também celebramos o nosso amor, porque nós estamos a celebrar o nosso ao celebrar, ao colocá-lo em disposição do casal que temos ali à frente. E isso também é especial quando nós os dois terminamos, também com olhos a brilhar, envolvidos nos momentos. Há vários momentos em que já tivemos que conter as lágrimas a também sério. Nos tranquilizar um ao outro, porque o momento estava a ser forte. Sim, eu acho que isso é mais... Eu por exemplo, como eu referia, nós somos muito emocionais. Na equipa somos 4 e há 2 calhaus, vou dizer isto assim, fico registado. Há 2 calhaus e 2 emocionais completamente distintos. Portanto, mesmo 8 e 80. E eu e o Miguel é muito difícil, pelo menos para nós, e sinto que vocês também são um bocadinho assim, mesmo com emoção à flor da pele. Nós às vezes estamos a fotografar e, como acabamos por conhecer muito o casal, guardar essas emoções, e acredito. E nós não estamos a falar, que eu acho que ainda deve ser o mais difícil. Nós não temos a responsabilidade de estar ali em frente com o foco das pessoas olharem para nós. Portanto, nós estamos a fotografar qualquer coisa, escondemos um bocadinho. E vocês não, acho que deve ser mesmo muito difícil guardar essas emoções todas. Aí é termos o lado profissional a trabalhar, não é? Portanto, é controlarmos, porque também estamos a conduzir uma cerimónia que é importante que seja fluida, não é? Sim. Vamos criando estratégias também. Vamos criando estratégias, exatamente. Mas às vezes também falar, e claro, não interferindo com o momento, mas falar de uma forma mais emocionada também acrescenta, não é? Portanto, se o momento se justificar nisso assim também. E depois há sempre pormenores que mexem um bocadinho mais connosco, não é? Portanto, a voz mexem connosco. Mexem muito connosco. Olha que essa parte para mim eu estou ansiosa mesmo para ver o vídeo e recordar tudo, mesmo aquilo que vocês disseram, e estavam a dizer muito bem. Nós não sabíamos o que é que vocês iam dizer, e sabem quando há aquela coisa de vocês querem se lembrar muito o que aconteceu, e eu digo isso, aconteceu muito na cerimónia. Por exemplo, eu entrei, o coro também era parte da nossa família e faziam parte de nós. As músicas foram muito escolhidas à volta daquilo que nós gostávamos e do que fazia sentido para nós. E eu entrei e não sabia que o meu primo Ricardo ia cantar, e não me apercebi no dia. Eu só me apercebi quando vi vídeos depois. E eu sinto que aquilo que vocês disseram, eu tenho partes na minha cabeça, e gostava tanto de, quando eu tiver ouvido, é das coisas que mais... No momento viveste e sentiste, mas foi tanta coisa a acontecer. Eu vivi tão intensamente que gostava, tipo,
óbito. Também aconteceu tanta coisa ao longo do resto do dia, não é? Que depois assimilar tudo é um dia muito intenso. Coisa, sim. E agora falando um bocadinho e continuando este processo, acho que já falámos um bocadinho de tudo. Não sei se vocês depois quiserem acrescentar alguma coisa. Posso só terminar com um pormenor que tens aí, precisamente, sobre personalização, que é, muitas vezes é valorizado pelos casais existir um registro daquele momento, não é? Portanto, aquilo que nós gostamos também de fazer nesse caso é criar um certificado que é simbólico, mas que o levamos para poder ser um momento precisamente de... O back-office, para mostrar. Nós emoldurámos... nós tínhamos muitos padrinhos e decidimos emoldurar e também faz parte da nossa decoração de casa e acho que é muito bonito. Acho que ficou muito giro. Isto foi surpreendente também, porque eu não sabia que tinha assim tão bonito. Nas igrejas há uma folha branca, não é? E está aqui. E eu trouxe para aqui também para fazer parte dessa decoração e também temos as nossas intervenções aqui. E os votos que fomos nós que depois acabamos por pôr ali, porque vocês também faziam, mas a minha irmã decoradora como queria pôr aquilo tudo. Personaliza os vossos votos. Exatamente. Falando um bocadinho agora da parte, e esta entrevista também foi ela muito intensa, portanto acho que vai ser uma entrevista e um podcast, um episódio muito especial. Mas como sempre nós gostamos e temos que mencionar na parte dos preços. E aqui eu vou falar um bocadinho também pela minha experiência. Como eu vos disse ao início, inicialmente não era este o nosso tipo de cerimónia. Nós tínhamos um padre que ia celebrar à quinta, digamos assim, não como padre, porque isso não é possível, mas ia falar, digamos assim. Entretanto, aconteceram uns problemas e ficámos sem padre à última da hora. E eu não queria de todo ir para a igreja, para não tornar a cerimónia impessoal e não fazer parte dos convidados e não poder inserir algumas coisas que queríamos mesmo. E na altura que começámos a procurámos imensos celebrantes nem sei se não percorremos todos os que existem no casamento PT, pelo menos para aí há ter sido um bocado como... E nós não estamos nos casamentos PT. Não, eu encontrei-os por causa de outra situação. E quando acabámos por procurámos imenso. E em termos de preços, lá está, e a média, e eu quero falar um bocadinho sobre isto é apenas uma média, como eu digo em todos os episódios, pode haver mais barato, pode haver mais caro, é entre os 600 e os 800 euros, e na altura que nós começámos à procura, nós fomos dar a vocês por causa de um outro casal que nós conhecemos, que não foram nossos netos, e que nos aconselharam e que vocês não tiveram no casamento, foi tipo feedback de alguém por alguém, que é o melhor. Exatamente, passa a palavra. E em termos de preço, eu sei que às vezes as pessoas, quando recebem esta informação, e às vezes a opinião que temos de alguns noivos é tipo 600, 700, 800 euros por estarem lá uma hora. É tanto, e dão e agora eu estou a falar por mim, eles já vão falar o que acham, é tanto dinheiro e recebem esta informação assim, mas a questão é que há todo um processo para trás e realmente torna a cerimónia como nenhuma outra cerimónia existe, pelo menos na minha opinião. É uma coisa bastante pessoal e é daquelas coisas que até nós quando começámos a saber os preços, nós ficámos um bocado chocados, é verdade, mas é aquele dinheiro que eu não estava a contar a gastar e que voltaria a gastar 2 e 3 vezes se fosse preciso para voltar a ter uma cerimónia como vocês nos deram. Agora, não sei se vocês querem falar um bocadinho sobre essa eu acho parte que tudo. Não, sim. O nosso valor encaixa-se nessa média de valores que tu falaste. Só que um bocado não regulado, é muito difícil de sabermos qual é uma média efetivamente. É verdade. E com o surgimento de muitos colegas, portanto há cada vez mais, e acredito que a diferença de preço seja. O que é importante só sublinhar, porque já o disseste, é mesmo isso, quando se está a dar um preço, não se está a dar um preço para os 40 minutos, os 30, 40 minutos, uma hora que tem uma cerimónia. Está-se a dar um preço para o trabalho
que envolve a cerimónia. Tudo o que já fomos falando, não é? Todo Exatamente. este conhecer-vos, toda esta partilha, a leitura, o processo, as reuniões, sim, toda esta personalização também está incluída, o material necessário para a dinâmica, o ritual também está incluído, e também que somos dois e vamos sempre celebrar os dois. Sim. E portanto... Sim, e há também a questão de... depende do que é que o casal procura e seguramente, não sabendo eu, o colega oferece, o colega celebrante. Porquê? Porque se for uma celebração em que haja já um texto pré-definido, inevitavelmente o valor pode ser diferente, porque não precisamos de mergulhar tanto na história. Sim. Mas a nós, e aquilo que é o nosso trabalho, e por isso nós conseguimos falar, envolve efetivamente viver, mergulhar, saber e estar com o casal, fazer esse percurso todo que estivemos a falar ao longo deste tempo. E portanto, há aqui também, e é inevitável, um valor que cobre os 80% antes dos 20%, que é o momento da cerimónia, não é? Portanto, esta é uma percentagem que nós às vezes usamos, uns 30%, 40% significa a cerimónia, mas há toda uma maioria que foi antes. Na preparação, nos encontros, tudo isto é trabalho, não é? Claro. Portanto, valorizado. As pessoas não têm noção efetivamente que nem eu tinha, lá está não têm noção desse pré que existe, claro. E tem que ser, obviamente, contabilizado. Para nós termos um texto preparado de 40 minutos, por exemplo, as cerimónias normalmente rondam uns 30, 40 minutos, as cerimónias que fazemos. Algumas um bocadinho mais extensas, depende de algumas das intervenções e tudo mais, mas é algo que também preparamos com o casal no momento do alinhamento, por isso é que é importante esse alinhamento, é para ter consciência de quanto tempo durará a cerimónia. Mas se escrevermos 40 minutos, temos que escrever sobre aquele casal, temos que recolher e ter muitas informações, não é falar sobre, nós costumamos dizer isto, não é falar sobre o amor, é falar sobre o amor da Inês e do Miguel, é falar sobre o amor daquele casal que temos ali à frente, do que é que os marca, do que é que eles vivem, do que é que eles sentem um pelo outro, efetivamente. Que inicialmente para vocês é perfeitamente desconhecido, portanto, sim, é desconhecido. Cada casal é diferente, portanto é completamente personalizado, sim. Lá está, não é falar do amor em geral, sim. Que à partida cada pessoa vê o amor em geral de uma forma sempre igual, mas não é falar do amor de cada pessoa, claro. Cada casal. E cada pessoa vê diferente. E às vezes pode ser assim, pode alguém questionar sobre, então mas a Inês e o Miguel que nos procuraram com menos tempo, isso significa, nós só saltamos alguns passos fisicamente, pela impossibilidade disso. Por isso temos menos trabalho. Mas ou seja, condensamos tudo ainda mais no tempo, o que fez com que também houvesse coisas que nós tivéssemos de trabalhar de uma outra forma adaptadora. Exatamente. Portanto, ou seja, não é uma questão de tempo às vezes só de, é um trabalho de 6 meses. Às vezes não é 6 meses, é mais concentrado em 2 meses ou em 3, ou 2 dias ou 3 que são ainda mais carregados, porque é um momento de escrita, um momento de fazermos também nós de partilha e de construção, e tudo isso envolve efetivamente, nós estamos aqui por gosto, mas também temos de tirar alguma contrapartida, como toda a gente que está no mercado, sim. Não é? Portanto, para poder também ser viável e sustentável a área. E temos o outro lado, que é o valor, não é? Em tudo, seja nas cerimónias, seja em todas as coisas, não é? Portanto, há o valor daquele momento e nosso, enquanto profissionais, para ali estarmos. Exatamente, acho que dissemos tudo, generalizando um bocado aquilo que eu disse do preço, porque lá está, pode haver mais ou menos, mas tentando que vocês percebam que esse preço não é um preço para, lá está, meia hora, 40 minutos, o que seja, mas sim para um global de tudo e vocês tentem encontrar também a pessoa perfeita. E eu costumo dizer que quando há empatia, tentem não olhar para esse preço, porque realmente este dia só acontece uma vez. E eu hoje tenho perfeita noção que se não estivesse na cerimónia não fazia sentido, portanto isto tudo aconteceu completamente com um propósito e um sentido. Acho que felizmente sentimos isso com a grande maioria ou todos os casais, sentimos que aquele casal é nosso, entre aspas, como nós costumamos dizer, e que nós somos para aquele casal. Acabamos por no processo e até no dia de perceber o porquê. Às vezes são casais que são muito semelhantes a nós na forma como se relacionam e estamos a ler as entrevistas e às vezes parece que quase estamos a ver um espelho nosso e dizer, ele é tão parecido contigo, ela é tão parecida comigo. Olha aqui que eles contam, somos mesmo parecidos. Mas também há casais em que não há essa linha de proximidade, mas que
é especial da mesma maneira, claro, e que encontramos sempre um motivo de nos termos cruzado e isso é mesmo especial. E há casais que efetivamente são desafiadores ou porque são mais enigmáticos, porque nos levam a sair em pontos da nossa zona de conforto, em procurar informações. E em questão de tempo às vezes é isto, que é, há casais em que já envolveu, por exemplo, coisas em que não nos são nada familiares, sobre determinados jogos ou determinadas coisas em que fazem muito sentido àquele casal e nós temos que estudar sobre aquilo, para podermos falar sobre, não é? Portanto, ou seja, há aqui um processo que às vezes não é só criativo, é também de pesquisa. Informação e pesquisa. Sim. Às vezes para escrever 3 parágrafos, não é? Portanto, para escrever sobre aquilo, mas para escrever de forma a que a pessoa que está a ouvir sinta e perceba que é sobre aquilo efetivamente. Mas é essa forma que nós também estamos, também por isto, porque nós nós não gostamos de fazer massivos, não é? Portanto, nós fazemos um número muito limitado de casamentos, também por isso, porque nos gostamos de entregar, porque temos outras profissões que também nos resgatam tempo. E, portanto, nós fazemos isto por muito gosto. E agora um baby. E agora um bebê também. O nosso segundo bebê, que o primeiro é o Histórias, não é? Agora o segundo bebê. Portanto, nós fazemos esta organização de forma a podermos ter a mesma entrega para todos os casamentos, para não haver aqui porque senão depois concentrávamos ali em 2 ou 3 meses muitos casamentos e seria o caos, não é? Portanto, não quantidade, mas sim qualidade. Exatamente, é isso. Nós gostamos muito disso, de que isso seja o nosso lema também. Que nos orgulharmos daquilo que fazemos. Isso, sairmos da cerimónia e sentirmos, ok, isto foi mesmo, nós gostávamos de ter estado também do outro lado a viver isto, tal como vivemos aqui, portanto isso é o que mais nos gostamos. Exatamente, acho que já dissemos tudo. Agora, eu tenho umas últimas perguntas preparadas, assim mais fora de contexto. Vocês têm algum ritual que façam antes das vossas cerimónias que dão? Ou seja, tem assim algum momento, algum... Olhar para o texto antes de começar, sim. Ou seja, nem é só uma leitura assim muito rápida, mas só para nos sentirmos confiantes no sítio onde estamos. Isso não nos podemos chamar um ritual, mas eu acho que acontece sempre que é para sentirmos o sítio e estarmos ali, sim. Um ritual? Não temos um ritual. Não cantam uma música de igreja tipo eu antes. Pronto. Não. Outra pergunta. Gostava que vocês dissessem, e aqui vou pedir para ser contrário, ou seja, a Lourdes vai dizer uma palavra que te define, Manuel, e Manuel vai dizer uma palavra que define a Lourdes, e depois juntos definem uma palavra que define histórias de amor. Ok. Consegue? Sim. Isso é celebrante agora. Está a ver que vinha aí uma ponta de vingança de alguma pergunta. Então, definir o Emanuel, palavra. A luz é fácil. Comunicador e criativo, pronto, 2. Sensibilidade na luz, eu acho que sim. E agora histórias? Histórias. Amor. Histórias de amor. Sim, poderia ser amor, mas eu acho que empatia também é uma palavra muito forte naquilo. A entrega. Sim, a empatia também acho que condiz muito bem, ou gostamos nós que condiga muito bem sempre com histórias de amor, seja pelos convidados, pelo casal, pelo momento, seja um momento de empatia, sim. Sim. Ok, gostei. Gostaram? Sentiram-se bem? Sim. Nem deram pelo tempo passar. Pronto. Foi uma muito boa conversa. Tempo passar. Acho que sim, acho que correu muito bem e acho que, mais uma vez, eu disse, acabei por dizer muito mais na introdução. Eu não sei se alguém se percebeu, mas eu fiquei sem bateria no iPad, portanto disse tudo de cabeça. Muito bem, Inês, muito bem. Eu não quis estar a interromper a conversa. Mas... assim não fomos para 1h30, não é? Exatamente. Não sei se faltou alguma pergunta, olha, paciência, ficou. Gostava mais uma vez de dizer, como disse na introdução, e também dizer a quem nos está a ver ou ouvir, pronto, que isto é podcast, podem ver o vídeo ou não, que realmente vocês são claramente especiais. Foi muito especial ter-nos no nosso casamento, como acredito que seja para muitos casais, e eu pesquisei no vosso Instagram, portanto, há muita gente que diz mesmo isto, e acho que não fazia sentido vocês não terem estado no casamento. Acho que foi mesmo completamente de propósito. Acho que havia qualquer coisa que isto tinha que acontecer, digamos assim. E dizer-vos que acho que a questão de vocês serem um casal, caso não tenham percebido, a questão de vocês serem um casal e o vosso amor ser tão transparente, porque isto nota-se daqui, sente-se as energias, acho que também faz com que vocês celebrem de outra forma e com tanto amor, lá está. E por isso não fazia sentido outro nome senão Histórias de Amor, porque a vossa é a primeira história de amor do Histórias de Amor. Acho que é verdade. É aí que nasce. Exatamente.
Portanto, obrigada por terem estado. Obrigado nós por nos terem convidado para aqui estar e fazer Sim. parte deste cantinho também. Obrigado. Não fazia sentido de outra forma e lá está. Acho que tem que ser também uma área um bocadinho desmistificada, um fornecedor. Eu lembro-me que na altura que pesquisei no Casamentos PT nem existia a categoria celebrantes. O que dificultou muito a nossa procura nesta parte, na por cima, a última da hora, né? Portanto, não ajudou. Obrigada por terem estado. Obrigado. Deixa-me só dizer uma coisa para quem nos segue, porque Oh My God é quase estou a casar, não? Portanto, é um bocado isso aqui. Eu acho que a nossa mensagem para vos deixarmos é: aproveitem muito a caminhada até ao dia também. Não é só o dia, é aquilo que se vive até ao dia, porque é muito importante e faz, não só enquanto celebrantes ou o caminho que fazem com os celebrantes, mas também com os outros fornecedores. Porque o que se vive até ao dia, às vezes é intenso, é verdade, e cansativo, mas há muito daí que é também de vivência e de aproveitar, porque nós, enquanto casal que estivemos nesse papel, também sentimos saudades da preparação e daquilo que vivemos. Por isso aproveitem muito também. Outra vez, por acaso. Eu também já no início disse, e volto a dizer, o Instagram deles é histórias.deamor. Não sei se vocês querem deixar outro meio de comunicação ou se o Instagram está aberto. Esse é o nosso preferencial, sim, ou historiasdeamor@gmail.com, é o nosso e-mail, mas eu acho que sim. Ok, então é. Obrigada. Beijinhos e obrigada mais uma vez por terem. Obrigado nós. Longe. Sim, eu não disse isto, mas eles atuam em qualquer parte do país, ok? Não só lá, né? Sim. Pronto, vocês são de. Lá, nós somos em Vivemos em Vila Nova de Gaia. Pronto, ok, mas podem contratar por todo o país, que eu casei em Coimbra, portanto está tudo ok. Há possibilidade de ser fora do país? Há possibilidade de ser fora do país? Há possibilidade de ser fora do país, sim. Nós gostamos, para essa pergunta, nós gostamos de fazer, a nossa língua é português e falar na língua materna sobre amor, nós acreditamos que é muito mais próximo e assim é da melhor forma que conseguimos fazê-lo. Ainda só fazemos cerimónias, neste momento, só fazemos cerimónias em português, por isso mesmo, porque sentimos que a melhor forma de comunicarmos e de expressarmos sobre as histórias é em português, mas se for em português lá fora, exatamente, claro que sim. Obrigada mais uma vez e fiquem atentos à próxima. Obrigada. Parece despedir se quiser. Obrigada. Ai, acabou. 1h30. Está aqui. Nossa, vamos matar a editar realmente. E vocês nem beberam água.